Haribol, o som tá bom, por favor? O som tá bom? O som tá bom? Haribol, o som tá bom? Isso, colo. Isso, português. Assim, confortável. Pode ser? Você fica de olho se alguém tá nos comentários e tal. Se tá funcionando ou não, tá bom? Pra não começar daqui a pouco você esquecer. Tipo, se parar de funcionar, se a internet para de funcionar. Por enquanto tá bom. Tá. Haribol, o som tá bom? O som tá bom? Por favor, diga se o som tá bom. Fala se o som tá bom. O som tá bom? O som tá bom? Se você tiver no Facebook, será que você podia estar no Vanamador no Brasil? Só pra ver se tá. Tô sem internet. Tô sem internet. Liga o hotspot. Liga o Wi-Fi. Moto Ed. Não, Moto Ed. Moto Ed. Ele se preparou para pouco, pastor as vacas. Moto Ed. कृष्ण के साथ सताओं के साथ उच्चारण के लिए तुम जब पृथ्वी लोक में जाओ और अपने नाथुर ब्राह्मण को नाथुर ब्राह्मण सम्मान नाथुर ब्राह्मण की के नाम क्या नाम क्या इसी प्रकार आदेश प्राप्त करके Qual a frequência do rádio? Pra ver que não tem rádio, não. Qual a frequência do rádio? Não tem rádio, só no Vanamador no Brasil. Vê se tá bom o som. Esse é o Vanamador no Brasil. É um Brahmana de Mathura. Ele vai contar o estado da vida do Brahmana de Mathura. Fala assim, ouça sobre como eu alcancei a auto-realização. Onde fala? Aonde eu escrevi? Tem que escrever alguma coisa. Um pouco. Mathura, esse Brahmana,
É problema natural. ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा अपनी जीविका में विवाह करने उन्होंने ये काम किया है। Muito som. Six activities are जजन दाजन अध्यापन Tá ouvindo? और दान और जजन दाजन अध्यापन दान ये ब्राह्मण की है ठाकुर जी की पूजा और दूसरे को जाने लगाना अध्ययन करना Bem atrasado. वेद शास्त्र का अध्ययन करना और दूसरे की भी और दान देना और दूसरे भी दान देते और देते भी कभी के दान ले लेंगे देना नहीं इसलिए शास्त्र में लिखा गया ब्राह्मणों के कार्य और दान समझ में आया लोग आए आसन ब्राह्मण उतना दे रहे हैं ब्राह्मण अपने ब्राह्मण के द्वारा अपने परिवार को पालन करते इसलिए वे दुखित होकर मुद्रा के छोड़ करके चले Então ele foi para Pragjotishpur. Melhorou o som? Melhorou? Pragjotishpur. Pragjotishpur. Em Assam. Melhorou o som? Agora? Veja. Deixa eu falar aqui direto então. Então, você dá pra ver, o som vai ficar bom, mas a imagem não vai ficar boa. Então esse trem vem de Assam e tem esse trem que passa da estação lá de Camáquia. Então ele foi muito longe. Ele morava em Mathura, ele foi lá pra Assam, que é muito longe. E ele foi lá pra Assam, que é bem longe. E lá, ele começou a fazer seu business. Então, ele pensou, bom, se eu não consigo sobreviver com as atividades bramínicas, eu vou fazer negócios. Por exemplo, algum tipo de negócio, né? Mas mesmo ele tentando fazer, não dava certo. Assim, o empreendimento que ele tentou não deu certo. Por exemplo, ele começou a fazer tipo acúmulos horários, sem prestar dinheiro e tal, ganhar juros. Só que as pessoas pegavam dinheiro com ele e não pagavam. Então, assim, o business dele, o Guru deve estar contando a história do Gopakumari, tá? Do discípulo dele que era Brahmana de Mathura. O Guru deve estar contando a história de Gopakumari, que ontem ele falou sobre isso. Então, e aí o dinheiro que ele tinha investido, tipo, capital de giro, acabou. E aí ele já não tinha nem mais o que comer, o que beber, nada, tipo, porque ele ficou muito pobre. Ele tentou fazer esse empreendimento e não sobreviveu, e não deu certo. E aí um dia ele estava muito pobre, indo aqui e ali, e ele acabou vindo nesse templo de Camáquia, é um templo da Devi Durga. Aí ele veio, sentou no templo, ele estava muito cansado. Ele estava muito cansado. E ele foi e dormiu no templo.
और E de noite, Devi apareceu um sonho dele, um sonho dele e falou assim, ó Brahma de Mathura, cante esse mantra. Se você cantar esse mantra, você vai alcançar toda a perfeição, E vai ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar a riqueza mais suprema que existe. Volte para Vrindavana Mathura, que ele era de Mathura já, mas deixa ele vai para bem longe. Então ela foi, deu para ele um sonho, o mantra, qual mantra? Gopal Mantra, que tinha 6 sílabas. Sad Aksha Gopal Mantra. Ela deu para ele um mantra de 6 sílabas. Hoje em dia, o mantra que a gente canta tem 18 sílabas. Ashtadaksha Gopal Mantra. Também tem Gopal Mantra de 12 sílabas do Adasha. Hoje em dia tem 18, mas antigamente tinha 6 sílabas. Então ela falou assim, cante esse mantra e você vai alcançar toda a perfeição. E eu vou te falar também como você deve ir para Mathura. A Devi Durga falou para ele. Vou te falar qual caminho você tem que seguir para chegar em Mathura. Então a Devi explicou para ele tudo o que ele tinha que fazer. Falou assim, você sai daqui e vá para... Primeiro vá no Ganga Sagar, na foz do Ganges, tome um banho lá. Na foz do Ganges. A gente deve ir em vários locais sagrados várias vezes, mas pelo menos uma vez na vida tem que ir no Ganga Sagar. Pelo menos uma vez na vida a gente tem que ir no Ganga Sagar. Se banhar no Ganga Sagar. Onde o Ganges se encontra com o rio, o estuário do Ganges. É um local lindo, lindo. Há 2 anos atrás a gente foi lá no Ganga Sagar. Quem foi no Ganga Sagar com o Gurudeva? Quem se banhou no Ganga Sagar com o Gurudeva? Quem já se banhou no Ganga Sagar? Não foi muita gente. Eram naquela época uns 150 devotos. Antes de começar a Bhagavad Gita, a gente foi lá. Foi muito legal. A gente se banhou, a gente voltou. Aí fez o Bhagavad Gita. Um local muito lindo mesmo. Você se banhou ou não banhou? No Ganga Sagar. A gente também teve darshan do templo, os locais ali em volta. Depois de ter o darshan do Ganga Sagar, a gente voltou. Enfim, mas a Devi falou pra ele, se banha no Ganga Sagar, depois vai se banhar no Karmanasa, um rio. Se você se banhar lá, todo o seu karma vai ser destruído. A Devi falou pra ele, o nome do rio é Karmanasa. Rio Karmanasa. Karmanasa significa destruir o karma. Pouco a pouco você segue o seu caminho. Aí vem para Kashi, ela falou pra ele, Kashi. Lá tem nosso Shiva Devadeva Mahadev. Tem o darshan dele, se banha no Ganges. Tem um local muito famoso chamado Manikarnika Ghat, nas margens do rio. Esse lugar é muito bonito. Tem o darshan desse local. Ela falou pra ele. Tem o darshan de Mahadeva também, onde Shiva Parvati estão presentes. Depois, siga e vai para Prayaga, onde tem a deidade de Bindu Madhava. Tem o darshan de, em Prayaga, a deidade de Bindu Madhava. É um local muito bonito. Depois de Prayaga, vá para Mathura. Em Mathura, não fique muito tempo em Mathura, não. A Devi falou para Brahma de Mathura. Falou assim, vá no Vishram Ghat. Vishram Ghat é onde
Krishna se banhou e descansou depois de matar Kamsa. Por isso que o nome do local é Vishramghat. Vishram significa descanso. Depois de Vishramghat, vá para o Keshigata em Vrindavan. Chegando lá, você vai alcançar toda a perfeição. Então, assim, a Devi falou qual era a rota inteira que ele tinha que seguir. Entende? Que nem hoje em dia as pessoas usam GPS, sabe? Que fala todo o caminho que você tem que seguir. O que significa GPS? Geographical Position System. Quem usa GPS aqui? Geographical Position System. Eu devo ser, não falo, não sei o que é exatamente, porque eu não tenho celular, não uso. Enfim, ela falou tudo que ele tinha que fazer para chegar em Mathura, a Devi Durga. E aí, quando ela acabou de falar, ele acordou do sonho. E aí, o Brahma de Mathura, ele foi e conseguiu o caminho. E aí, o Brahma de Mathura Brahmin, então ele foi pro Keshigata. No fim das contas, ele chegou no Keshigata, depois que ele passou por toda a rota. Se banhou no Keshigata. Ele tinha um jovem muito bonito sentado, muito calmo, muito tranquilo, fazendo kirtana. Ele cantava o quê? Shri Krishna, Gopala, Shri Krishna, Depois disso, esse jovem abriu os olhos, esse rapaz, né? E ele ficou muito feliz de ver o Brahma de Mathura. Aí ele foi. Não. O Gopakumara, esse jovem, falou assim pra ele: você falou para o Brahma de Mathura, você obteve um mantra de uma Devi. Tipo, ele falou tudo o que tinha acontecido com ele. No templo de uma Devi, de uma Durga. A Durga te deu um sonho, um mantra em sonho. Tipo, ele falou tudo o que tinha acontecido com ele. Entendeu? O Gopakumara falou para o Brahma de Mathura tudo o que tinha acontecido com o Brahma de Mathura. Ao ouvir isso, o Brahma de Mathura ficou totalmente impressionado. Como que ele sabe o que aconteceu comigo? Como que ele sabe? Porque eu recebi o mantra no sonho. Foi no sonho que eu recebi o mantra. A gente não deve falar para ninguém o mantra, então eu não falei para ninguém. Quando você fala o mantra, o poder do mantra diminui. Então, o mantra que você obteve do Guru, você não deve falar com ninguém. Você mesmo tem que cantar o mantra que você recebeu pessoalmente, meditando no mantra, né? Ontem eu estava falando, né? Quer você entenda o significado do mantra ou não. Se você cantar direito o mantra, sem duplicidade, o mantra espontaneamente vai surgir no seu coração. Tipo, automaticamente vai surgir. Por exemplo, mesmo que você saiba que o fogo queima ou não, se você botar a mão no fogo, sua mão vai se queimar. Então, da mesma forma. Porque
o mantra em si é uma substância poderosíssima. Então, quer você saiba do efeito ou não, vai fazer efeito, porque é o poder dele. Por exemplo, o gelo é gelado ou quente? O gelo é gelado, claro. Então, se você botar a mão no gelo, se você tocar no gelo, você na hora vai sentir frio, tipo o frio do gelo. O gelo é branco. Se alguém vê uma, por exemplo, se alguém vê uma pedra branca e pensar isso é um gelo, mas não é, é só uma pedra. Ou então tem uma fruta chamada gúndia que parece fogo também. Ela parece, se alguém vê essa gúndia, essa fruta e pensar isso é um fogo, um pedaço de, tipo, um pouco de fogo, é fogo ali. É vermelha com preto no meio, já viram? Se alguém vira uma fruta gúndia e pensar, é um fogo, ou vira uma pedra branca e pensar, isso é gelo. Então, essas substâncias não é o gelo, não é o fogo. Então, não tem gelado nem calor. Quando você botar a mão nessa fruta gúndia, sua mão não vai queimar, porque ela não é fogo, ela só parece. Se você botar a mão numa pedra branca, a sua mão também vai ficar, não vai ficar gelada. Então, porque quando uma coisa tem as suas propriedades, a substância tem uma propriedade, essa propriedade da substância vai fazer efeito, vai funcionar, vai ser sempre válida, quer você saiba ou não dela. Então, por exemplo, o mantra, ele tem o seu poder, sempre. Quer você saiba ou não, o efeito vai vir. Se você cantar sem duplicidade, o mantra vai te dar o resultado dele, com certeza. Gopakumara falou a história da sua vida. Como? Então, essa foi a história do Brahmana de Mathura, né? Então, o Brahmana de Mathura se encontrou com o Gopakumara nesse momento. Quem era esse jovem que o Brahmana de Mathura tinha visto em Keshigata? Era exatamente o Gopakumara. E falou, cante esse mantra. Então ele falou, né? Você recebeu esse mantra de Durga, você na verdade vive em Mathura. Durga te deu esse mantra para você em sonho. Então ele contou tudo. Ao ouvir a história da sua própria vida contada por outra pessoa, o Brahmana de Mathura, que é também o nome dele espiritual, Janasarma, sentiu muita fé em Gopakumara. Por que a gente conta para você a história da vida do Guru? Para a gente também desenvolver mais fé no Guru. Se a gente não tem fé no Guru, se a gente não desenvolve fé no Guru, mesmo que a gente cante o mantra, a gente não vai receber o fruto do mantra. Em relação a isso, vou te dar um exemplo material. Tem uma história muito bonita sobre isso. Uma pessoa recebeu o mantra do Guru. Ele tinha obtido muitas perfeições místicas. Quando ele recebeu uma perfeição mística, ele começou a cantar o mantra. E aí começou a vir manga na árvore. Tipo assim, ele, pelo poder do mantra, ele conseguiu manifestar mangas. Bem, tipo assim, o que você quer? Perguntou pra alguém.
Ah, você quer qual doce? Qual que você quer? Daí ele bate a palma e o doce aparece na frente da pessoa. Esse tipo de poder. Quanto dinheiro você quer? Quantas notas de cédulas você quer? E a pessoa consegue manifestar na sua frente. Só que se você ficar usando isso, o mantra vai parar de fazer efeito. Se você usar esses poderes. As pessoas gostam porque isso atrai muitas pessoas, né? Mas mantra Siddhis vem. Siddhis, as perfeições místicas são para isso. Tem Bhaktisiddhi, que é a perfeição da fala. O que quer que você fale se torna verdade. Mas se você usar isso uma vez, entregar, tipo... Se você ficar mostrando o seu poder místico, aí você já vai perder o poder. Se você fizer um mau uso do seu poder místico, aí você não vai obter ele mais. Enfim, continuando o exemplo. Esse homem conseguiu o mantra Siddhi, alcançou a perfeição do mantra, e assim ele conseguiu manifestar deliciosas mangas. O Gurudeva falou de manga ontem e tu falando hoje também. Ontem eu contei a história que o Krishna falou para os gopis sobre a manga amadurecendo. Hoje também estou mencionando mangas no Harikatha. Quem é o fruto? O rei das frutas é a manga. A manga é muito saborosa. Então ele conseguiu manifestar uma manga bem amarelinha, bem vermelhinha, assim, super, super madura. E ele enviou isso lá pro Kashiraj, pro rei de Kashi, uma pessoa. Enviou, naquela época, o rei de Kashi. Ele enviou essas mangas lá pro reino de Kashi, pro rei. E o rei de Kashi comeu a manga e ficou muito satisfeito. Mangas tão gostosas. Então o rei ficou assim, nossa, quem conseguiu essa manga? Quem trouxe? Por exemplo, porque não era a estação da manga, como foi a estação? Época, como é que a gente fala? Época, né? Que nem ontem o Gurudeva falou que só tinha manga verde. E aí ele falou que ia distribuir para 3 devotos e cada um tinha que fazer um chutney de manga e vamos ver quem que ganha o melhor chutney. E ia ser para 3 devotos de diferentes estados da Índia, de Delhi, de Punjab e de Gujarat. Para ver quem sabe fazer a melhor receita de chutney de manga para Gurudeva. Gurudeva quer ver quem sabe fazer um chutney de manga decente. Porque a manga tá verde, só não tem manga madura agora, porque não tá na época da manga. Então, o rei de Kashi, ele, ao servir essa manga, né, ele comeu essa manga, ele ofereceu a manga, comeu o chá, e ele adorou a manga. Ele falou, nossa, essa manga estava maravilhosa, de onde vocês conseguiram? Porque agora não está na época da manga, então... Não era a época das mangas. Hoje em dia é muito fácil conseguir qualquer fruta em qualquer época. Mas, na verdade, o Shastra explica que a gente tem que comer, que as frutas, quando está na época da fruta, aí fica saborosa. Então, como você conseguiu manga? E aí ele falava assim, um santo veio aí, Maharaj. Ele teve a perfeição do mantra. E ele manifestou essas mangas aqui para você. Aí, o rei mandou chamar o santo para sua corte. Falou assim, você fez essas mangas tão maravilhosas. Como? Sim, Maharaj, através de mantra Siddhi, eu manifestei essas mangas. Aí ele falou assim, no meu quintal também, no meu jardim também tem a mangueira. Então mostra pra mim. Aí o rei perguntou, de onde você obteve esse mantra, que você obteve a perfeição? Qual guru te deu esse mantra? Eu quero saber, qual guru que te deu esse mantra? Tem muitos ensinamentos aqui.
वो गुरु के नाम बोला, अपने गुरु के जिससे मंत्र लिया, उस गुरु के नाम नहीं। Ele não falou o nome do guru que ele tinha recebido o mantra. De quem ele tinha recebido o mantra. Não falou. Tá, mas então como é que você obteve essa... Faz mais manga, tipo assim, ele queria. Mostra pra gente aí. Aí ele começou a cantar o mantra, mas aí dessa vez não veio fruto. Ou seja, não veio a manga, o mantra não fez efeito. Ele tentou várias vezes ficar cantando o mantra, mas mesmo assim, não veio a manga no pé. A manga saborosa. O rei falou, você estava mentindo, você disse que tinha obtido perfeição, você que manifestou a manga, mas não. Se você tivesse, por que agora não está dando um efeito? O mantra. Aí o santo falou, Maharaj, é que eu cometi um erro. Eu recebi esse mantra de um guru, mas é que esse guru era de uma casta baixa. Era de uma casta baixa esse guru. Na Índia, às vezes, tem gurus de casta baixa. Era um mochi, ele era, por exemplo, da casta de varredores de rua, ou coisa assim. Então, eu obtive o mantra desse guru. Eu obtive a perfeição com esse mantra. Mas eu não falei o nome do guru. Porque eu pensei assim, eu tô falando com o rei, né? Então, se o meu guru fosse um Brahman, eu falava o nome dele. Mas porque meu guru de casta baixa, eu pensei que se eu falasse o nome do meu guru pra você, seria como se fosse uma desonra pra mim, né? Tipo, mostrando como eu sou. Ia ser uma desonra, então por isso que eu resolvi não falar. É porque esse guru de quem eu recebi o mantra, ele era de uma casta baixa. Então, na verdade, esse meu pensamento, tudo isso foi uma ofensa que eu cometi ao meu guru, ofensa. Porque eu cometi ofensa, a potência do mantra desapareceu. A potência do mantra desapareceu. O rei falou, tolo. O guru nunca pode ser de casta baixa. Se alguém te perguntar, de qual a sua casta? Qual a sua casta? Você deve falar, eu sou de Achyuta Gotra e tenho só Krishna. Só isso. E a Gotra da linhagem do Guru, tá perguntando? A devota perguntou, o Gurudev falou. O Gurudev falou, isso é uma ofensa, você achar que o Guru... Isso está escrito no Ramayana, o Gurudev está explicando. No Ramayana, quando perguntaram para Lava e Kush, os filhos do Senhor Rama, perguntaram assim, quem é o seu pai? Lava e Kush ficaram bravos. Falaram assim, você não sabe, que acho que foi Lakshman que perguntou para eles. Falou assim, você não conhece nada sobre a religião, o que eu posso dizer? Lava e Kush falaram assim para, acho que foi para Lakshman. Que o Guru é meu pai, eles falaram. O Guru é nosso pai e nossa mãe. Tipo, porque ele perguntou para eles sobre os pais de Lava e Kush falando nosso pai é Gurudeva.
E o Guru só tem uma identificação. Aquele que faz bhajana, ele pertence a Hari. Essa é a identificação do Guru. Não existe isso do Guru de ser de casta baixa ou elevada. O Guru pertence a Krishna. E é isso, ponto final. Você pensar que o Vaishnava pertence a essa casta, aquela casta, isso é uma ofensa. Mostrar que o Guru é um ser humano comum. Todos devem memorizar esse verso. Qual é o verso? Guru Shunaramati Vaishnave Jata Buddhi. A primeira linha do verso é Archo Vishnu Shiladir. Por exemplo, você achar que a deidade Shalagram é uma pedra. Isso é uma ofensa. Que tipo de pedra é essa? Essa pedra que é mármore, branco, preto, a deidade, né? Você achar que o Guru é um ser humano comum é uma ofensa. Esse Vaishnava é um Shudra? Ele é uma caixa de Brahmana? É o que é? É uma ofensa. Você tem que memorizar alguns versos. Esse verso tanto Archana Dipika, o Gurudev falou. Archo Vishnu Shiladir, Guru Bhushan Naramatir. Guru Shunaramatir, Vaishnava Jate Buddhi. A primeira linha desse verso é Archo Vishnu Shiladir. Archo, com A-R. Está falando sobre a deidade. A deidade que você faz puja. Se você achar que ela é feita de pedra mesmo, isso é uma ofensa. Por exemplo, a Shalagram. Diretamente Narayana Bhagavan é Shalagram. Diretamente Narayana Bhagavan. Que se manifesta na forma de Shalagram. A deidade não é feita de pedra, não é uma pedra. Ela é diretamente Deus. Ela vai falar, ela vai pedir, me dê comida, não faça isso comigo, me dê água para beber. Então é uma ofensa você pensar que o Guru é um ser humano comum. Lembre-se do verso. Ou seja, memorize o verso. Chame, você sabe esse verso? Memorize. Quando a gente dá Harikata, você tem que dar a evidência das escrituras, citar as escrituras. Tudo que você falar, você tem que estar citando as escrituras. Existem outros tipos de deidades adoráveis, feitos com 8 elementos. और उसे Esse é o verso do Padma Purana. Está escrito no Archanadipika, citado no Archanadipika. Página número 8 do Archanadipika. Em hindi, e no inglês também tem. Aquela pessoa que
acha que a deidade adorável é feita de pedra, ou que Gurudeva que é o associado do Senhor, acha que Gurudeva é um ser humano comum, ou acha que o Vaishnava pertence a diferentes castas, ou acha que a Charanamrita de um Vaishnava do Senhor é algo comum. Essa pessoa, na verdade, é repleta de ofensas e pecados. E essa pessoa não vai. Se a pessoa acha que o santo nome é um mantra, é um som comum, ou acha que os outros semideuses são iguais a Krishna, essa pessoa é Naraki, ou seja, ela vai para o inferno. Você já viu memorizar esse verso? Memorize esse verso. Então, eu vou contando a história. Então, a conclusão é a seguinte. O meu guru, ele falou o homem. Ele era de casta baixa. Ele era um moti. Por isso que eu pensei, se eu falasse o nome do meu guru, você ia rir, e aí eu seria desonrado. Então, por isso que eu falei para você o nome de outro guru de casta elevada. Então, isso foi uma ofensa minha para o Gurudeva. Eu cometi ofensa aos pés de Gurudeva, a potência do mantra desapareceu. Entenderam? Então tem uma história, essas histórias que estão no Mahabharata. Há muitos anos atrás eu li essa história, mas enfim. Eu cometi ofensa aos pés do Guru, a potência do mantra desapareceu. Por isso que o fruto não está vindo, no caso era a manga. E qual é o ensinamento dessa história pra gente? Essa história que eu falei, o significado da história é o seguinte. Quando você recebeu o mantra, Diksha mantra de um guru, né, do seu guru, você tem que ter muita fé no seu guru, muita fé. E o guru também, para fazer o discípulo ter mais fé nele, o guru também deve às vezes falar um pouco sobre o seu sadhana, como ele obteve a autorrealização, como que ele fez as coisas espirituais na vida dele. Shri Gurudeva, Shri Narayana Goswami Maharaj, em Mathura, ele, enquanto ele dava aula em Mathura, de vez em quando ele falava um pouco da história da vida dele, pra gente. O Gurudeva, às vezes, dando aula, ele falava assim. Às vezes ele falava humildemente. Eu nasci era Mauni Amavasya quando eu nasci, era lua nova. Todos estavam cantando o nome do Senhor Rama, se banhando no Ganges. O Gurudeva falava. Hoje em dia está escrito no livro, né? Mas às vezes o Gurudeva mesmo falava um pouquinho. O Sultimbava, ele falava um pouquinho. Porque isso faz. Quando a gente ouve se catar, se a gente ouve catar de alguém e a gente não tem fé na pessoa, a gente não tem como alcançar. Shadavana Navategena. A pessoa que tem fé pode alcançar conhecimento. E depois do conhecimento você tem Vijnana, que é o quê? Realização. A autorrealização é a melhor realização.
इसलिए कहते हैं श्रद्धा से श्रवण करो। Então você tem que ouvir com fé. Ouvir com fé. Chaitanya Charitamrita explica. भक्ति अधिकारी श्रद्धा की क्या श्रवण करे Você tem que ouvir com fé. ये श्रद्धावान कौन और श्रद्धावान जो होते हैं इसी श्रद्धा के साथ Com fé. भक्ति पूरी चित्तवृत्ति श्रद्धा की परिभाषा की Definição de fé. Muitas definições. Fé. Shraddha. Então, continuando a história. Gopakumar. उस मात्र प्राणों को जो है श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए अपने जीवन के इतिहास Para fazer o Brahmana de Mathura ter mais fé ainda, ele contou a história da vida dele para o Brahmana de Mathura. Gopakumara contou. मैं कैसे Falou, Brahmana de Mathura, ouça गुरु como eu सबके परिचय में किया alcancei Goloka Vrindavana e sobre minha forma espiritual. और किस प्रकार मैं सेवा Como que eu faço serviço? Gopakumara disse, ó Brahmana de Mathura, eu nasci... Então, agora a história de Gopakumara. Ontem eu falei um pouco sobre ela. Onde ele tinha nascido? Govardhan Talati. Ontem eu falei isso, já esqueceram hoje? Em 24 horas já esqueceram tudo que eu falei ontem? Ontem eu contei a história de Gopakumara. De manhã. Ele nasceu onde? Gopakumara nasceu em? Aos pés de Giriraj Govardhana. Ele nasceu aos pés de Giriraj, em Giriraj Govardhana. Ele nasceu lá. Vocês esqueceram tudo, né? São todos frutizados vocês, né? Ou seja, que houve uma vez nunca esquecem. Em qual dinastia? Gopajati. Nasceu em dinastia de vaqueiros. Nasceu em dinastia de vaqueiros. Quando alguém nasce em uma certa dinastia, ou perdão, casta, né? A pessoa naturalmente tem aquela natureza também. Por exemplo, se a sua família é toda cheia de lojista, comércio, você também, naturalmente, também trabalha com comércio, tem empreendimento. Então, se ele tinha nascido numa família de vaqueiros, ele viu os pais fazendo isso toda hora, então naturalmente ele também tinha essa tendência de cuidar de vaca, etc. Porque a gente nasce na infância, né? A gente, na verdade, fica vendo o que a nossa família está fazendo. As pessoas da nossa família, o que elas fazem? O que elas fazem? A gente fica observando. O que elas fazem? Isso gera uma samskara, uma impressão na nossa mente. Como eu fiquei falando sobre a questão das impressões. Impressão é algo muito, muito importante. Existem dois tipos de samskaras. Praktanika samskara, da vida passada, e Adonika samskara, da vida atual. As impressões atuais, que Adonika samskara, não vão fazer efeito nessa vida ainda. Elas ficam guardadas para a próxima vida. Agora, o que você fez nas vidas passadas, esse samskara, ele está dando fruto agora e está vindo aqui para você, nessa vida, é de vida passada. Você entende? Então, existem dois tipos de samskaras. Um é Praktanika samskara e o outro é Adonika samskara. Bhagavan Vishnu, o Guru de Gopakumara é Jayanta. O nome do Guru de Gopakumara é Jayanta. Você tem que lembrar o nome do Guru, hein? Quem é Guru de quem, qual é o nome, você tem que saber dessa história.
Você quer perguntar qual é o nome do seu guru? Ah, acho que é Narayana. Narayana alguma coisa o nome do meu guru. Narayana alguma coisa. Não, tem gente que fala assim. Tem gente que fala assim. É, alguma coisa... Então, eu também falo, quando eu dou iniciação, geralmente eu falo, lembre sempre 3 nomes. O seu nome espiritual, o nome do seu guru e os santos nomes. Pelo menos 3 nomes você tem que se lembrar. De 3 nomes você tem que se lembrar. Se alguém te perguntar, você não sabe responder? Ah, aquele lá, aquele, é. Você não lembra nem do nome do seu guru. Qual mantra que você recebeu? Ai, também não sei, não lembro mais. Hare Krishna. Gurudev te deu um nome espiritual? Ah, ele falou alguma coisa, mas esqueci. Às vezes a pessoa até pede pra eu ler. O que eu escrevi? Lê aqui pra mim que tá escrito que eu não sei. Mas se alguém for bem simples, não tem problema. Já vou terminar a aula. Nossa. Vou falar mais 10 minutinhos. Já são 8 horas. Já deu 1 hora de aula? Tá, sobre o que eu tava falando? Gopakumara. Ouça aqui. A história da minha vida nasceu aos pés de Giriraj Govardhana. E eu, naturalmente, pastoreava as vacas. Porque eu tinha nascido nessa dinastia de vaqueiros, então naturalmente eu fazia isso. É só uns caras. Então, assim, pastoreando as vacas, um dia eu tava com muita sede. Então, ontem eu contei essa história, lembra? E eu vim no Jamuna, perto de Kashigata. Quando eu terminei de beber água, eu vi um santo lá, de olhos fechados, fazendo esse kirtana. Hare Mukunda. Cantando com essa belíssima voz, esse kirtana, eu sentei na frente dele por um tempo. Esse Brahma, depois de um tempo, finalmente abriu seus olhos e me olhou para mim com muito amor e carinho. Ele era muito atraente.
E ele tinha muito amor e carinho por mim. मैं नित्य करता E aí todo dia, प्रचार के बहाने से eu, na verdade, com a desculpa de pastorear as vacas, eu ia lá onde ele estava. मेरे साथ और वो पालन है Eu era um vaqueiro. और भी वो पालन था Havia outros vaqueiros também, वो पालन अपना परिचय mas os outros ficavam lá brincando, fazendo outras coisas. और दूसरी वो पालन जो है इधर करती Os outros vaqueiros ficavam aqui e ali, brincando, mas a minha natureza era que eu largava as vacas e ficava वही है जो कानून perto desse Brahmana, कीमत करते que estava cantando o santo nome. Sentava ali, एक घंटे 2 घंटे में बैठ जाते por 1 ou 2 horas. और उनसे नाम की महिमा पेश करते कभी-कभी Às vezes, por misericórdia, आदि सुनाते ele falava para mim alguns harikatais. इसके पश्चात एक दिन Um dia, उन्हें हुई एक कुमार ele falou assim para mim, Gopakumara, गोकुल में जन्म दिया você nasceu na dinastia de vaqueiros, na casa de vaqueiros. Me dá um pouquinho de leite. Ontem eu falei sobre isso. कुमार जन्म के बाद मैं बहुत प्रसन्न हूँ Gopakumara, eu fiquei muito satisfeita. मैं बहुत रोज Perdão, Gopakumara falou para uma dona de matura. Eu fiquei muito satisfeita e comecei a trazer realmente para ele todo dia leite. Eu dava leite para ele beber. Só que ele bebia só um cadinho do leite, só um cadinho. Ele deixava os chamanentes dele para mim. Me dava de volta. यहाँ पर एक शिक्षक के विषय Então aqui tem uma coisa muito importante para a gente aprender. Realmente o guru não precisava de leite nenhum. Jayanta, o guru não precisava. No comentário de Santana Goswami, no Dikdarshini Vrita, ele explica. गुरु विचार कर रहे हैं अभी मेरे शिष्य O guru estava pensando assim, agora o meu discípulo, पूरा हो गया सुकृति o sukriti dele não está totalmente maduro ainda. क्योंकि साधना जब तक सुकृति पर Porque enquanto o seu sukriti não estiver maduro, वहाँ जो कुछ देना चाहते हैं उसको धारण कर नहीं पाए você não vai conseguir इसलिए aprender o que eu quero dar para você. Então, o dever do guru também é सुकृति के जो है amadurecer o sukriti do discípulo. Amadurecer o sukriti. Por exemplo, vai varrer o templo. सेवा का जो है Faz tal seva, tal seva. O guru culpa do discípulo no seva. Entende? मैं पहली दिवाली के ऊपर में Quando eu cheguei na Devananda Gaudiya Mata, महाराज जी उसके नाम पे सुदान जी Sukananda Prabhuji, ele vivia em Navadvipa, बड़े no templo. उसके नाम पे No- तो आप है ना वो समझ के Ele é bem mais velho. गोवर्धन में है गोवर्धन बन गया Eu acho que ele vive no templo de Govardhana agora, गिरधारी na Giridhari Gaudiya Mata. आज ये होती यहाँ पे कोई Aqui em Navadvipa, आप किसी जाते हैं उनकी घर जो है उसको जाए देवानंद जो तो मर गया então, a casa dele era perto da Devananda Gaudiya Mata para a direita, mas ele vivia no templo. मुझे बोले देखो ये काम करो Ele falou para mim assim, ó, seguinte, faça seva. Arati, você tem que varrer o templo. Ele falou para mim. मंदिर में जो चाहिए Varra o templo por 1 hora. मैंने कहा चल जाओ मंदिर में रहने की स्वीकृति क्या है Aí eu perguntei para ele, o que é Sukriti? आप वैष्णव 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 और विष्णु वैष्णव समझते हैं काटता O que é que você faz em relação a Vaishnavas, Bhagavan, Guru? Isso gera Sukriti. सत्संग प्राप्ति उंगली स्वीकृति मंदिर में जाना Ele falou, varra o templo, varra o templo. और जाना के मंगलाचरण के पहले Antes do Mangalara, varra o templo. 3:30 बजे उठने Acorde às 3:30 da manhã, ele me disse, मंदिर के चारों तरफ e varra o templo inteiro. इसके पवित्र होना है देवानंद में Tem os pombos também lá no Devananda Gaudiya Mata, perto do porto. Em 82, mais ou menos. 81. Tem que varrer. ऐसे स्नान करके Aí você toma banho rapidinho. और भोला E venho para Mangalara ter. 4:30 बजे गए 4:30. मंदिर को Então, ध्यान
Demoramos 45 minutos para varrer o tempo. Enfim, tô falando isso por quê? O Gopakumara também precisava de Sukriti. Bhaktivedanta Swami Maharaj foi pregar e os ocidentais falaram para ele. Os devotos falaram: Gurudeva, como que a gente pode fazer bhajan? Como a gente pode ter Sukriti? Ele falou assim: pode deixar aqui, eu vou tomar conta do teu Sukriti. Eu vou tomar conta do teu Sukriti para você. Esse é o dever do Guru. Primeiro, o Guru quer amadurecer o Sukriti do discípulo. Ocupar ele em serviço. Faça esse serviço, faça aquele serviço. Através do serviço, seu Sukriti vai vir. Quando o Sukriti amadurecer, pouco a pouco, você vai poder avançar no caminho de Bhakti. Vai desenvolver gosto em Bhagavad Gita, em Bhagavad não, no santo nome em Harikatha. Então o nome do Guru de Gopakumara é Jayanta. Então ele vem até o Pravin Harikatha, mas ele não tem ainda Sukriti maduro. Então, para amadurecer o Sukriti dele, foi que ele pediu leite para poder ocupar ele em serviço. Me dá um leite. Traga o leite. Traga sempre alguma coisa. Não venha de mãos vazias. Sempre traga alguma coisa. Entende? Não venha de mãos vazias para Guru e Bhagavan. Sempre traga alguma coisa. Na Gita, Bhagavan disse, né? Traga uma fruta. Pode trazer uma fruta assim. Ou uma folha de tudo assim. Traga folha de tudo assim. Você pode trazer a folha de tudo assim. Ou alguém pode querer trazer uma folha de bananeira. Ou de lótus. Enfim, flor, traga flores. Ou frutos, traga frutas. Muito bom. Em Delhi são tantas frutas que eu recebo, tantas frutas. Eu distribuo e fico até cansado de tanto distribuir. Não é? Tantas frutas vêm. Eu chego no dia em Delhi, no dia seguinte meu quarto já está cheio de fruta. Eu fico até cansado de tanto distribuir. E muitos doces, as pessoas trazem muitos doces também. Porque em Delhi, né, as pessoas têm esse hábito também, né? Tem muita, como é que chama? Condição, né? Então elas trazem. Toyam é água, traga água. Qual água traga? Qual água? Água do Ganges. Ou água mineral, Bisleri. Beba também, depois os outros beberem. Muito bom. E assim você vai criar Sukriti. Primeiro no caminho de Bhakti, a gente tem que desenvolver Sukriti. E aí quando esse Sukriti amadurecer, você vai avançar em Bhakti. Então, Guru de Gopakumara Jayanta falou para ele: traga um pouco de leite. E ele começou a trazer leite para dar para ele beber. Só que ele bebia só um cadinho de nada e dava o resto inteiro para o Gopakumara mesmo, o Tista. Ouça Harikatha. Ouça.
Sobre o que eu estava falando? जब फूल देता है तो क्या इसके सूर्य परिपक्व हो गया और वस्तु के धारण करने के O Gurudeva viu. Bom, se o Krishna ele desceu, ele agora ele pode realmente aprender o que eu tenho para dar. Aí um dia Jayanta falou para Gopakumara: quero te dar uma coisa inestimável. Lembra do nome que eu falei? Jagadisha Prashada, ele falou. Jagadisha Prashada. A gente fala assim, prachada, prachada, toma prachada. A gente tem que tomar prachada. Gopakumara falou, Brahmana de Mathura. Falou assim, eu quero te dar no Jagadisha Prashada, misericórdia do Senhor. Gopakumara ficou muito feliz, falou assim. Ele falou, tá bom, vem amanhã. Aí ele veio no dia seguinte de manhã cedo, falou, vai nessa banha no Jamuna. Você estava aqui já? Não. Então, geralmente a gente pensa assim, qual é? Acho que já vai acabar já. Vai acabar? Mas enfim. Mas o Guru, Jayanta, trouxe qual prachada? Trouxe o Gopal Mantra. Gopal Mantra. Gopal Mantra é chamado de Mantraraj. Qual? Mantraraj. De todos os mantras, o rei de todos os mantras é o Gopal Mantra. Vou cantar esse Gopal Mantra, você vai alcançar todas as perfeições. Ontem eu falei, tem gente que fala assim, Gurudeva não me deu Radha Mantra. Mas a pessoa não sabe, na verdade, que dentro do Gopal Mantra, todos os mantras estão dentro, presentes. Entende? Gopi Jana Vallabha, não é mesmo? Ontem eu falei. Então esse mantra, todos os mantras, inclusive a Radha Mantra, estão dentro do Gopal Mantra. Da mesma forma que todos os rios desaguam no mar. Todos os rios desaguam no mar. Da mesma forma, Gopal Mantra, tudo está dentro do Gopal Mantra. Agora está tendo tradução no rádio, em português também. Então, não devemos cantar o mantra, por exemplo, o Radha Mantra em separado. Não vai dar em nada. O que o Guru te deu, esse mantra você tem que cantar. Gurudeva não me deu esse mantra, não me deu esse mantra, você quer a força de outros mantras. Cante o que o Guru te deu. Nem o que ele te deu você consegue cantar direito. Não está cantando Anik 3 vezes por dia. Pelo menos 2 vezes por dia. Faça 2 voltas do Anik de manhã e depois do pôr do sol, mais uma. Nem isso você faz. Aí fala pro Guru que não está funcionando o que ele te deu. Sim, 93. Então existe todo um método de cantar o mantra. Nyasa, Mudra, Prapati, Sharanagati e Atmanivedana. 5 processos. Mantra Artha Chintanam. Nyasa, Mudra, Prapati, Sharanagati e Atmanivedana. São 5 processos de cantar o mantra. Então a gente tem que cantar o mantra direito. Se a gente cantar, aí sim vai ter resultado. Mas mesmo assim demora tempo. Porque se você planta a semente, não é imediatamente que vem o fruto da árvore, né? Tem um processo. A planta vai crescendo, a planta vai crescendo. Você tem que esperar o tempo até a planta crescer e tal, para dar os frutos. O tempo é muito poderoso. O tempo é muito poderoso. Tudo acontece de acordo com o tempo. Tem que esperar o tempo. Tem que ser paciente. Você plantou a árvore hoje e acha que vai
vai dar o fruto amanhã, você fica balançando a fruta, a planta. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Não, espera que a árvore vai crescer e vai chegar a hora do fruto. De acordo com as temporadas. Temporada assim, perdão, com as estações. Ela fez uma pergunta, mas eu não entendi. O Gurudev falou, já falei isso várias vezes em Delhi, sobre o Bhajanara Rasa. Ou o livro Jorge do Coração. Bhajanara Rasa, acho que o Gurudev está falando dos 5 processos de cantar o mantra. Está no Bhajanara Rasa e no Jorge do Coração. Como é que, se eu ficar repetindo sempre a mesma coisa, como é que eu vou poder avançar no Harikata? Enfim, eu estava falando sobre o quê? Gopal Mantra. Essa misericórdia de Gadishara. Então ele se banhou, recebeu o mantra do Guru, e aí o Guru, depois de falar o mantra, desmaiou. Jayanta desmaiou. Começou a espumar. E aí o Gopakumara ficou meio receoso ao ver aquela cena. O que aconteceu com o Gurudeva quando o Guru desmaiado com saindo espuma da boca? Aí ele foi lá na Jamuna pegar um pouco de água assim na palma da mão, trazendo assim na mão. Deixa eu botar um pouco de água na boca de Gurudeva. Quando eu voltei do Jamuna, eu vi que Gurudeva tinha desaparecido. E porque eu tinha muito anuraga, muito amor e carinho, apego por Gurudeva, eu fui procurar Gurudeva em toda parte. Eu fui em todas as florestas em volta do Jamuna, em Vrindavana, procurando por Gurudeva. Talvez Gurudeva tenha ido para outro local. De todos os locais. Em Vrindavana, eu fui em todos procurar por Gurudeva, todos. Eu estava sentindo tanta falta de Gurudeva, tanta falta. Eu resolvi ir embora de Vrindavana. Só que na minha vida, eu sempre cantava 2 mantras. Qual? Gopakumara. Um era o Gopal Mantra, sempre cantava. E o outro, aquele Kirtana. Shri Krishna Gopala. Shri Yashoda Tanaya Prasida Shri Vallabhi. Eu estava cantando esse Gopal Mantra. E aí eu fui embora de Vrindavana e fui para Prayaga. Lá em Prayaga estava acontecendo um belíssimo festival no mês de Maga. Uma linda ocasião. Então era o mês de Maga. Tinha um grande festival em Prayaga. Prayaga Mela. Tinha muitos santos diferentes lá, diferentes sábios. O Gurudeva falou, estou passando rápido na história porque senão vocês esquecem. Mas também tem gente que nunca ouviu essa história. Então eu vi que tinha um Brahmana, como Shalagram Shila, e botou Shalagram dentro de uma caixa. Ele deixou bem limpinho, bem arrumado um localzinho ali para a deidade da Shalagram. Colocou a deidade ali. Ele dançou, cantou. Fez kirtan.
No fim, tinha um pouquinho, ele ofereceu um lado, distribuiu para todo mundo. Depois, distribuiu aquela prateada para todo mundo. Depois, guardou de novo aquela grana numa caixa. E aí quando eu vi que a deidade ficou dentro de uma caixa, eu pensei, você botou a deidade dentro de uma caixa? Se a deidade ficar com fome, quem vai dar comida, quem vai dar bebida para a deidade? Dentro dessa caixa? Como que a deidade vai ficar bem, né, dentro dessa caixa? O Brahmana disse, você é muito jovem, muito novo, você não entende. O Brahmana disse, essa deidade é de Jagadisha Bhagavan, Deus não sente fome. Na verdade, ele é autossatisfeito, ele é o Senhor Supremo. Atmaram Yaptakam. Bhagavan, na verdade, não sente fome nem sede. Se os devotos dão, ele aceita, senão ele já vai ficar, não precisa. Se o devoto botar ele para dormir, ele dorme. Quando a gente faz o parikrama de Vrindavana, tem lá em Alta Pahari. Tinha um santo que vivia lá. Um dia, ele foi no mato, ele tinha um dreadzão em cima na cabeça, amarrado. O dread dele ficou enroscado no espinho, ele não conseguia se mexer no mato, porque o dread ficou em pé. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias em pé com o dread enroscado. 3 dias ele ficou lá no mato em pé, não conseguia nem andar nem para frente nem para trás. O espinho enroscou bem no dread, não conseguia nem sentar nem nada. Uma vez o Materatka falou para Krishna, vai lá, seu discípulo, seu devoto está lá, hein? Passando essa dificuldade faz 3 dias. Vai lá e desenrosca o dread dele do espinho. Krishna veio na forma de como se fosse um vaqueirinho comum. Falou assim, Baba, esse espinho está no teu dread? Deixa eu desenroscar. Aí ele falou, não, por que não? Ele falou, quem me enroscou meu dread nesse espinho que tem que vir aqui desenroscar. Aí ele falou, não, mas eu sou Krishna. O vaqueiro se revelou. Porque ele falou assim, né? O Sadhu tinha dito, quem me enroscou aqui tem que me desenroscar. Então, o Krishna falou, um homem falou para o vaqueiro, que Krishna se mostra, aí sim. Então, Krishna deu dasha e Krishna foi e desenroscou. Desenroscou o espinho. Essa história é muito bonita. Então ele falou, não, como você fez todo o serviço? Você é um recipiente da misericórdia do Senhor. Você está servindo com tanto bhava. Aí a Brahmana disse, não, eu fazer seva? Não, imagina. Se você quiser realmente ver serviço, você tem que ir no sul da Índia, no templo de Ananta Padmanabha. Lá o rei faz muito serviço. Ele contou as glórias de Ananta Padmanabha. Ao ouvir isso, o Gopakumara foi cantando mantra aí, chegou lá no templo de Ananta Padmanabha. A gente foi lá também, no sul da Índia.
Muito local, muito divino e transcendental. Gopa Kumara está totalmente absorto em Bhava. Muito lindo, muito lindo. Um templo de ouro. Os brahmanas fazem muito serviço lá. Então, o Gopa Kumara foi cantando esse mantra. Cantando o mantra Gopa Kumara, ele pensou assim, eu tenho que me tornar um pujari do templo. E aí eu posso realizar serviço à deidade. O mantra é tão poderoso que vai satisfazer todos os seus desejos. Nessa hora, Deus deu instruções ao rei, dizendo, depois da sua morte, ele deve ser o próximo presidente, ou o próximo rei. O próximo pujari desse templo. Aí, então o rei escreveu assim, depois da minha morte, esse Gopa Kumara vai ser o pujari principal do templo. E de repente, o rei morreu. Toda a responsabilidade do templo foi para Gopa Kumara. Gopa Kumara disse, eu queria servir a Thakurji mais e mais. Seu Harikata muito belo. Ele falou, olha só, todos os dias, todos devem vir por Mangalarati. Aqueles que não puderem vir, eu faço arranjo para eles virem. Eu arranjo o transporte, eu arranjo tudo. Até aqueles que têm algum problema, ou que são aleijados, que não podem caminhar, eu vou arranjar para eles também. E muitas preparações opulentas para Thakurji estavam sendo feitas. Na Ramanuja Sampradaya, eles servem as regras e regulações de vida e marga. Em um momento fixo, um momento específico, eles abriram as cortinas da Thakurji, mas se você chegasse um segundo atrasado, a pessoa poderia estar vindo assim, correndo, no calor, vindo de longe. Mas se fosse a hora de fechar o altar, aí o pujari fechava o altar. E a pessoa chorava e falava, me deu darshan. Não, o tempo acabou. Até mesmo se Brahma vier, eu não vou abrir a cortina. Eu contei essa história em Ekachakragram, né? O templo estava fechado. Tá fechado. Metade das pessoas tomaram darshan, outra metade não tomou. E aí eles falaram assim, vocês podem esperar. Então, de 12 até, tipo de meio-dia, né? Até 11h30. Até 11h50 você pode ter o darshan aí. Não, peraí. Até meio-dia você pode tomar o darshan. Então até 11h50 na verdade. E aí depois disso só 4 da tarde. Eu falei para eles, vocês podiam esperar mais um minuto para deixar as pessoas terem o darshan. Eles falaram, não, agora só 4 da tarde. Eu estava vendo os devotos que vieram com muito esforço de tão longe. E os brahmanas, eles estão tão absortos nas regras e regulações. E eles também têm Jati Buddhi, quer dizer, existe uma regra de que cada casta, Brahma, Vaishya, Kshatriya, Shudra, cada um fica numa linha, numa fila diferente. Naquela época, o sistema de castas ele era muito estrito. Até se alguém tocasse
Por exemplo, na sombra, um Brahma, por exemplo, um Shudra está caminhando e a sombra dele tocasse no Brahma ficava completamente irritado, dizendo: você contaminou meu corpo, agora meu corpo está impuro. Porque você veio perto de mim. Então fique 20 metros de distância. Os Shudras têm que ficar 20 metros de distância dos Brahmas. Por essa razão tinha entradas diferentes para pessoas diferentes. Gopakumara, ele estava cuidando do templo, mas ele estava muito chateado no coração dele por causa dessas coisas. No meio tempo, vieram alguns devotos ali de Jagannatha Puri e começaram a explicar as glórias de Jagannatha para Gopakumara. Especialmente a glória de Jagannatha é: você pode ter darshan do Senhor Jagannatha por 21 horas. Só por 3 horas ele descansa. E a Thakurji é muito bela. Não tem nenhum sistema de castas, qualquer um pode entrar, todos podem entrar pela mesma porta, todos são recebidos e servidos da mesma maneira. Se você for para o Ananda Bazar, por exemplo, já foram lá? Vocês vão poder ir lá, Ananda Bazar, onde eles estão fazendo Jagannatha Prashada. Daquela mesma mão, uma pessoa vai lamber e outra pessoa vai lamber a mesma mão. Não tem nenhuma restrição, porque com Jagannatha Prashada não tem nenhuma consideração. Por exemplo, a Prashada de Jagannatha não é considerado um remanente de outra pessoa. Então, se uma pessoa lambe ali a mão, outra pessoa pode lamber aquela mesma mão, aquela mesma Prashada e não vai ter sido contaminada. Então, não existe nenhum sistema de casta, todos podem comer juntos. E o darshan do Senhor Jagannatha é muito belo. Ele é muito belo, sorridente, com o rosto sorridente. Depois de escutar isso, as glórias de Jagannatha, Gopakumara cantou seu mantra e ele pensou: eu devo ir para Jagannatha Puri. E nós também vamos para lá agora. Todos venham para Jagannatha Puri. Jai Mahaprasada Jagannatha Ki Jai. Todos devem tomar Mahaprasada. Todos os dias vamos tomar Jagannatha Prashada. Ela é muito deliciosa, sem pimenta. Prashada do Senhor Jagannatha tem 2 coisas especiais. Uma é que você não vai ver batata, não tem batata. Eles não usam batatas. E eles também não usam pimenta. Os devotos ocidentais, eles ficam muito chateados aqui. Tem muita pimenta na Prashada. Eles usam muita pimenta. Eu não posso comer pimenta, que me queima também. Quando eu perguntei, você colocou pimenta? Ele falou: não, só um pouquinho. E aquele pouquinho queima a minha boca. É só um pouquinho. Só uma pitadinha assim, só um pouquinho. Mas isso é muito. Eu falei: pode cozinhar o que você cozinha normalmente. Mas sem pimenta eles não conseguem nem engolir aqui. Em Delhi também. Em Delhi também é assim, não é? Em Punjab, eles gostam de comer comida apimentada, não é? Põe pimenta, ghee,
Muitos temperos, aí sim é delicioso. Eles fazem um tipo de feijão que chama rajma. É delicioso. É delicioso se você não colocar pimenta. Não coloca pimenta. As pessoas põem pimenta. Mas se você for para Jagannatha Puri, você vai ver prachada sem nenhuma pimenta, é extremamente deliciosa. O dal prachada do Senhor Jagannatha é muito delicioso. Então, tendo o darshan de Thakurji, Gopakumara foi até lá. Por 21 horas ele dá o seu darshan e o rosto dele é muito belo e sorridente. Todos os devotos tomam prachada. A cada segundo, a cada momento tem uma oferenda sendo feita. Eles só mostram a oferenda para o Senhor Jagannatha, não precisa desse mantra, daquele mantra. Durante o Ratha Yatra você pode ver, eles fazem assim, Jagannatha, olha essa oferenda. Pronto, aí vira prachada. Eles quebram o coco e falam, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha. E pronto, acabou a oferenda. Não precisa cantar mantra, esperar isso e aquilo. Jai Jagannatha. Aqui você tem que oferecer para Thakurji, demora 1 hora, cantar um mantra, archana, achaman, isso e aquilo. Você vai ter que esperar eternamente enquanto eles estão cantando Gopala Mantra, mas em Jagannatha é só Jai Jagannatha, mas para Jagannatha está oferecido. Nós iremos para Jagannatha Puri e vamos escutar o Harikatha lá. A gente vai continuar lá. Alguém trouxe esse mori, todos peguem um pouco. Se você vier aqui, você tem que... Depois do catar, você tem que ganhar alguma coisa.